Esse é o podcast do Dodi, uma iniciativa do jornalistainclusivo.com. Eu sou o Dodi e esse é mais um episódio do RodaCast do jornalistainclusivo.com na escuridão da luz. Quando você vê uma pessoa numa cadeira de rodas, existem várias situações, mas vamos supor, feche seus olhos e imagine você lá e se encontra com uma pessoa numa cadeira de rodas. Você vai olhar para essa pessoa sentada na cadeira de rodas. Em algumas vezes, eu não sei se foi o que você imaginou, você vai estender a mão para cumprimentar essa pessoa, esperando que ela seja educada também e cumprimente você de volta. Eu, por exemplo, peço, pode dar um beijo, porque eu não mexo minhas mãos. Isso funciona muito com crianças, com mulheres, com idosos. Alguns homens, muito homens, e se acham muito mais homens, fecham a cara, não, ficam sem graças. É cultural, né? A gente entende. E eu fico sem graça também. Mas quando você vê uma pessoa numa cadeira de rodas e você tá lá em pé, mexendo os braços, e principalmente quando você vê que a pessoa não mexe nem as mãos, no meu caso, eu mexo só os meus ombros, a cabeça e tudo para cima. Para baixo, nada. Estes são os principais resultados. Logo você vê que essa realmente é uma das piores coisas que se pode acontecer com um ser humano nessa vida. Tem gente que prefere a morte. E eu já ouvi isso várias vezes. Eu preferia morrer do que por uma cadeira de rodas. E eu entendo essas pessoas. Talvez eu entenda mais do que elas, que nem passaram pela situação. Eu entendo. Eu não julgo essas pessoas. Quando você vê uma pessoa numa cadeira de rodas, além de achar que é a pior das piores coisas que pode acontecer com um ser humano, você se vê no lucro. E isso é um parâmetro. Eu cansei de ir em reuniões e falar o óbvio, uma coisa óbvia. A dor de cada um é a dor de cada um. Então, se você briga com alguém, ou se alguma coisa não dá certo dentro das suas expectativas, ou você perdeu alguém, qualquer tipo de tristeza, dificuldade que acontece na sua vida, é só você que está enfrentando. A minha dor de ser tetraplégico, a dor de outros tetraplégicos e outras deficiências, elas não são maiores do que a sua, assim como a sua também não é maior do que a nossa. Mas a vida é feita de parâmetros, cara. E é muito bom, às vezes, você ver uma situação onde a pessoa, de uma hora para outra, perdeu a segunda coisa mais importante na vida, que são os movimentos. Segunda coisa mais importante, eu vou chegar lá. Mas os parâmetros, eles servem para comparar o que você perde de consequência da consequência que aconteceu. E na minha era uma lesão medular completa. Perder os braços, eu não perdi os braços e as pernas, eu perdi os movimentos. E tudo que vem junto com ele. É praticamente tudo que você pode fazer nessa vida. Pontes, carros, força bruta, engenharia. Dá para se interagir com esses universos sociais de criações, mas não dá mais para fazer nada. Dá para você só falar, estudar. Não dá para você tocar as pessoas, não dá para você abraçar as pessoas, não dá para você tocar violão, não dá para você fazer praticamente nada. Mas não é só isso. São as dores, é o seu sistema biológico tentando trabalhar com uma dificuldade absurda, sobrecarregando os rins, o coração, o fígado, o pulmão ao longo dos anos. A vida é encurta. Os tetraplégicos, deficientes, eles vivem uma média de 16 anos a menos do que as pessoas normais, Isso porque mudou muito. A medicina está sim muito avançada. Mas, assim como aconteceu comigo, várias pessoas falaram exatamente isso. Calma, daqui a alguns anos, 2 anos, às vezes até menos, você já vai estar andando, você já vai estar se mexendo de novo, porque a tecnologia está aí, a medicina está aí evoluindo.
E isso falaram para a galera da década de 70, 80, 90, 2000. Eu sou dessa década, 2009. Falaram a mesma coisa para mim, mas eu não voltei a andar, não. Ao contrário, fui apresentado a um universo de reabilitação com os melhores profissionais, o fisiatra, a psicóloga, a enfermeira, a terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, a fonoaudióloga, o nutricionista, entre tantos outros, o urologista, e daí vai. Os melhores medicamentos para você reter urina, para você, é, enfim, assim, a sondagem, as fraldas, todos os materiais necessários para a sua higiene, para o aliviamento urinal, entre tantas outras coisas, você é apresentado também para os melhores tipos de cadeiras de rodas de todas as cores, modelos, materiais, cadeiras de rodas que te deixam em pé, cadeiras de rodas que você anda sozinho, são motorizadas, cadeiras de rodas que dá para ir para a praia, dá para ir para a montanha, dá para subir escada, cadeiras leves, bonitas, feias, confortáveis. Acessibilidade, então, nem se fala, guinchos maravilhosos, cadeiras de banho, sondagens, como eu disse, todas as medicações, procedimentos, órteses, protocolos, conhecimento que você vai adquirir na internet, com grupos de pessoas com os mesmos problemas que você. Só não existe cura. Só não voltei a andar. Ah, existem os exoesqueletos que te fazem voltar a andar. Eu não sei onde eles estão, mas dizem que existem. Procedimentos médicos, tudo que a medicina está aí para oferecer. Mas acredita em mim, até hoje ninguém voltou a andar. O que é voltar a andar para você? É bem diferente do que as matérias chamativas e apelativas, que colocam para todo caso de pesquisa que ainda está em andamento e ainda não fez nem efeito praticamente. Ah, tal pessoa voltou a andar. Lá na Croácia, lá na China, no Brasil, tal voltou a andar. Você voltou a andar? Você voltou ao que era antes? A lesão medular, ela causa uma sequela. Essa sequela, ela é irreversível. Não dá para voltar ao que era antes, porque não existe cura para sequelas de uma lesão medular, principalmente uma completa. Existe o desinchamento, existe os 5 anos onde pode ter um ganho muito grande de volta de movimentos, mas ninguém voltou a andar, nem paraplégicos, tetraplégicos, nem outras situações onde a pessoa fica sem os movimentos por uma lesão medular, porque a medicina não corrige a lesão medular. Você sabe o que é a medula? A medula é um fiozinho dentro da nossa coluna, mais fino do que um fio de cabelo, formado por milhões de outros fios mais finos ainda, responsáveis por esses movimentos. Essa segunda maravilha, onde o simples é o contrário do fácil, na prática, foi Deus que fez isso, cara. A medicina acho que está meio longe ainda de curar. Será que tá? Pode ser que não, né? O ser humano é tão abençoado por Deus, mas foi Deus. Qualquer que seja o Deus que você acredita, ele é o mesmo, tá? Estamos no mesmo quintal, planeta Terra. Ninguém voltou a andar até hoje. Não dessa maneira que eu estou falando, corrigindo como era antes a ausência de sequelas de uma lesão medular. E isso eu aceitei muito rápido, e é sobre isso que eu vou falar hoje nesse podcast. A aceitação. Quanto mais rápido uma pessoa que se lesa, que tem uma lesão medular, aceitar essa situação, você não vai voltar a andar. Você pode ter a esperança que for, mas vai demorar. Esquece, não vai ser amanhã. Olha só, agora é dia 9/8, tá? É 8/9 de 2021.
Até o almoço de amanhã, eu ainda vou ter que terminar esse podcast, mandar para o Rafael Ferraz, que é do Jornalista Inclusivo, conversar com meus amigos, comer alguma coisa, pegar no sono, dormir pra caramba, para acordar amanhã, escovar os dentes, blá blá blá. Blá. Eu tô resumindo, mas vai demorar amanhã para o meio-dia chegar. Quanto mais para a cura da sua lesão que nem existe ainda. Não existe a teoria da conspiração, que já existe a solução para o câncer, mas a indústria farmacêutica atrasa a vinda dessa nova tecnologia farmacêutica por interesses financeiros? Por que dizer que quando vier a lesão medular e sua cura, isso também não vai acontecer? Vai demorar. Não vai demorar, né? Muita gente é contra o que eu digo e não tem problema. Eu queria que você estivesse certo, mas eu aceitei muito rápido. Até porque o que aconteceu comigo não foi incidente, nem acidente. Foi uma baita de uma borrada. E eu nem sei se foi isso o que realmente aconteceu comigo. Em 2007 eu tinha acabado de comprar uma casa e no fundo dela tinha uma cerca elétrica. Eu queria saber como era o choque da cerca elétrica, mas eu não queria erguer minha mão e relar ali, então eu subi. Eu subi de calça. Eu relei minha perna, acho que eu fui jogado para fora do condomínio. Eu perdi todos os movimentos naquele momento. E eu acordei 15 dias depois, ou 8 dias depois, em outra cidade, na minha cidade, na cidade onde meus pais moravam. Eu morava em Sumaré, mas estava morando em Hortolândia. Eu fui mandado para os lugares, para a Unicamp, fui de helicóptero para o Alphaville, de ambulância lá para perto da Paulista, no Hospital Paulistano, e lá eu morei por 6 meses. E logo que eu acordei, eu já saquei, porque eu já tinha sacado na hora que eu tinha caído. Eu não vou me mexer mais. Mas eu tinha um parâmetro. Eu tinha uma prima, tenho uma prima, que era tetraplégica desde 1996. Era 2009, eu já conhecia bastante de tetraplegia. A aceitação não é fácil. Não é fácil mesmo. Para mim, talvez foi, mas depois da aceitação vem a parte mais difícil ainda. É as pessoas darem comida na sua boca, te verem pelado, mexerem no seu corpo em qualquer hora, te acordarem, furarem você inteiro, medicarem você inteiro. Enfim, não para por aí. Quanto mais cedo for a aceitação, quanto mais rápida for essa aceitação, eu estou assim, talvez eu vou ficar desse jeito por muito tempo. Eu me aceito desse jeito. Menos difícil vai ser o caminho dali para frente, porque vai ser difícil de qualquer jeito. A escolha é sua. Vai ser difícil de qualquer jeito. Eu estou falando isso não só para as pessoas que ficaram tetraplégicas recentemente, as que já são e ainda não se aceitaram. Eu estou falando para todo mundo. Lembra que eu comecei falando? Quando você vê uma pessoa numa cadeira de rodas, não importa se é tetraplégico, paraplégico, para os tetraplégicos até que importa. A gente tem uma certa inveja dos paraplégicos e tudo que eles são capazes de fazer, e até uns tetraplégicos um pouco mais Nutellas, a gente chama. Ah, adoro os Nutellas, que tem braços se mexendo e podem dirigir, podem abraçar as namoradas. Mas independente disso, não é Nutella, não. Isso é só uma brincadeira interna. Você vê uma pessoa numa cadeira de rodas, é isso, cara. A pessoa não precisa nem contar a história dela. Eu já contei. Você já ouviu meus podcasts? Eu já falei sobre, acho que praticamente quase nada do que eu tinha para falar. Dá vontade de falar sobre tudo, dá vontade de enfiar goela abaixo a sociedade. Cara, vocês estão muito bem, vocês têm o movimento das mãos e das pernas, vocês têm o segundo maior presente que Deus dá, que são os movimentos. Eu virei um observador, eu adoro ver as pessoas se abraçando, trabalhando, usando ferramentas, fazendo amor, fazendo carinho, lutando, fazendo esportes. Eu virei um observador, eu fiz muito disso até os 27 anos. E de uma hora para outra isso acabou. Isso representa a vida, cara. Você tem os braços e as pernas, mas você tem as suas dores únicas, né? Você não vai se apegar em nenhum parâmetro e achar que a sua dor é a maior de todas e vai continuar sofrendo. Cara, Deus está vendo.
E essa vida é meio que um videogame. Parece que se você não dá muito valor para a vida, ele coloca uns níveis mais hards. Tem o soft level, middle level and hard level. E tem os piores, né? Os Chuck Norris da vida. Eu acho que eu tô num nível Chuck Norris. Deus olhou e falou: Meu, sua vida tá muito fácil. Vamos ver se você ainda vai ter agradecimento a essa vida. E vamos dificultar ela um pouco. Foi o que aconteceu comigo. Eu penso na minha vida e eu acho que é isso que aconteceu comigo. Mas sua vida pode ser muito, muito, muito boa com uma lesão medular também. É a aceitação. São os parâmetros. Eu venho para as pessoas normais e falo: olha, você tem o segundo maior presente, provavelmente você tem o primeiro, que é a mente. É a nossa mente. E a nossa mente é o cérebro humano com autonomia própria que vai entrar nas tristezas da sua dor única e pessoal, ou suas dores, ou vai tentar lidar com ela, muitas vezes vendo parâmetros. E eu gostaria muito de ser um parâmetro. Eu gostaria muito que você tentasse estudar sobre tetraplegia, saber o que é não se mexer para o resto da vida. Aceitação vem com isso. Eu não vou me mexer pro resto da vida. Você pode ter uma esperança, mas aceitação é isso, cara. Eu coloquei na minha cabeça, não vou me mexer pro resto da vida. Eu vou ter outros movimentos, eu consigo pensar, eu tenho o maior presente de todos, que é a mente. Eu não preciso andar, nem mexer os braços, eu vou. Até porque vivemos em sociedade. Esse é o momento de aprender a primeira grande lição. A primeira grande lição que eu aprendi com a tetraplegia, através desse sofrimento horrível, dessa situação no limite de você olhar e falar, cara, eu tô desse jeito e vai ser para sempre, é agradecer as outras pessoas. Porque quando eu caí, teve alguém que estudou, teve alguém que aprendeu a dirigir para me resgatar, para olhar, ver que está alguma coisa errado, para me levar no médico, os procedimentos, o helicóptero para me levar, a ambulância para me levar para outro lugar, a UTI, todo o preparamento, os profissionais que estavam lá, salvaram minha vida. Como eu costumo dizer, se eu fosse qualquer outro tipo de ser vivo, não um ser humano, eu não estaria vivo décadas, desde 2009. Não, não estaria vivo. Lá na natureza, se um animal é machucado severamente, ele é deixado para trás, acabou para ele. A mamãe vai ficar lá. A mamãe tem amor, mas o instinto de sobrevivência dela vai entender e ela vai abandonar. Se não abandonar, vai estar à mercê dela mesma estar em perigo. Então a natureza é sábia. O instinto te leva ao abandono e você vira comida da selva. Ah, mas tem um monte de gente aqui que adora pets. Você gosta mais de cachorros, gatos, passarinhos em gaiola, peixes, tartarugas. Os seus pets você gosta mais do que os seres humanos, né? Mas eles não vão fazer nada quando você realmente precisar. É o ser humano. Eu prefiro, como eu disse em várias ocasiões, prefiro estar na frente do pior dos psicopatas do que de um tigre faminto. E quer saber? Muita gente disse para mim que não, mas se eu ficasse preso num apocalipse zumbi, num elevador com os meus cachorros, 2 Lulus da Pomerânia e eu não sei a raça dele. É a Maia, ela é linda. Amo eles. E eu sentado na cadeira sem poder me mexer, sem poder sair do elevador, sem pessoas no mundo, com aqueles cachorros. E na hora que eles tiverem fome? A sorte é que eu não estou no elevador com gatos. Que os gatos iam comer eu, depois os cachorros. Talvez não. Você não acredita nisso, né? Continua dando mais valor para os animais do que para os seres humanos. Eu nunca vou ser assim. Apesar de amar muito os cachorros, eu amo os animaizinhos. Não dou mais valor do que para a sociedade, para os seres humanos. Nós, como sociedade, juntando esse nosso primeiro grande presente e o segundo grande presente da vida, que é o cérebro,
tudo é capaz de acontecer, inclusive eu voltar a andar. E nisso eu tenho esperança no ser humano, em Deus, não nos animais. Golfinho nenhum vai entrar no laboratório para pesquisar pela gente. Ah, eles têm menos importância por causa disso? Não é isso que eu estou falando. Ah, eu estou errado porque eu amo mais animais do que seres humanos? Não! Eu tenho praticamente noção do porquê dessa sua resposta. O que eu estou dizendo aqui é a aceitação. O que eu estou pedindo para você, que está numa aceitação difícil de se aceitar, aceita, seja qual seja o seu problema. Espero que eu tenha sido um parâmetro. E assim, você quer saber um pouco mais de tetraplegia, tudo que a gente não pode mais fazer? Eu tô aqui preso. Eu vou precisar que alguém venha aqui me dê comida. Se eu ficar parado aqui, eu vou morrer. Se colocarem um sanduíche a 15 centímetros de distância, 15 centímetros, eu morro de fome. Mas dá para ter uma vida maravilhosa. A nossa mente é tudo. Nela vem a aceitação. A partir da aceitação vão vir outras dificuldades. E é a sua mente que vai lidar com isso. Esse presente maravilhoso. A sua mente tem 3 fases, em 3 possibilidades: olhar o passado, o agora e o futuro. 2 desses daí não existem mais, um existe, é o agora. É tudo que nós temos. Com a aceitação, todas as dificuldades que vêm daqui para frente, talvez elas sejam reversíveis em uma felicidade que você nunca encontrou na sua vida. Como dizia o teatro mágico, Fernando Nitelli, o sofrimento humaniza. E é verdade, para de agradecer. Final de ano, eu só quero que você tenha um ano maravilhoso, tudo de bom e muita saúde. É óbvio que você não vai desejar coisas negativas, mas isso funciona o tempo inteiro. A gente só quer o mundo Teletubbies. Bom dia! Tudo feliz. Mas não. Eu não precisei ficar tetraplégico para descobrir que as dificuldades da vida é o que nos guia para frente. Cada dia, todos os dias. A variedade é a mãe da diversão. E é isso que eu quero deixar para vocês. Até minha sexualidade melhorou. Já teve muita pessoa que brigou comigo e discordou de uma maneira voraz. Mas quando você tem uma aceitação, você começa do zero. Sem começar do zero. A sua bagagem, junto com a aceitação, ela se torna mais leve. E todos os novos caminhos, eles te proporcionam prazeres e não somente dores. Eu comecei o meu podcast hoje falando dos movimentos. Os movimentos, a segunda coisa mais importante do mundo. Vamos colocar tudo numa coisa só? Pensa, os seus movimentos refletem a sua vida. A vida está em constante movimento e ela te leva para lugares ruins, lugares bons, cruzando com o caminho de outras pessoas, com coisas ruins e boas acontecendo nos caminhos delas, além de suas dores pessoais. E aí? O que você vai fazer? Você vai aceitar que a vida é cheia de desafios e começar a dar valor para os desafios, encarar os desafios, entrar a fundo neles e sofrer se for para ter que sofrer, apanhar se for para apanhar e tentar se erguer a cada uma dessas caídas? Ou você vai esperar só os movimentos bons, os movimentos da vida, os bons que te levam às coisas boas? É isso que você está esperando da vida? Eu acabo hoje o podcast pedindo para você uma reflexão. Uma reflexão que te leve, espero eu, a entender que o lado ruim é nobre. Ele é nobre pra caramba. E quando você começar a dar valor, talvez isso seja mais importante do que a aceitação, porque ela já faz parte do passado. Se você vê a nobreza das dificuldades da vida, você está pronto para qualquer coisa.
inclusive ajudar o seu próximo com o que você tem a dizer. Obrigado, eu sou o Dodi e esse foi mais um episódio do RodaCast, do Jornalista Inclusivo, na escuridão da luz. Um beijo. Meus medos, meus sonhos, meus acertos, Esse foi o podcast do Dodi, uma iniciativa do jornalistainclusivo.com.